O vídeo de hoje é uma ode, digamos assim, às mães. É uma homenagem que eu vou fazer, tentar fazer, né? Às mães, todas as mães, mães de modo geral, e a minha mãe em particular. Então, primeiro eu vou falar do Dia das mães em geral, né? Tem uma poesia bem interessante, bem bonita, que é do Sebastião da Gama. Eu vou ler essa poesia. Ela se chama assim, Pequeno Poema. Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos da minha mãe. Então, esse poema, ele vem mostrar que uma mãe, né, quando uma criança nasce, também nasce uma mãe, né? A gente sabe que existe uma ideia de que toda mulher, ela existe um amor, né, intrínseco de toda mulher para com um filho, né? Aquela história existe até um livro chamado O Mito do Amor Materno, né? Justamente para mostrar que o amor de mãe, ele não está dado, ele acontece a partir do momento em que essa mãe, ela cede lugar, ela deixa o seu narcisismo em prol do narcisismo desse ser que está vindo ao mundo, que é seu filho, né? Então, em meio às dores do parto, em meio às dores de ser mãe, essa mãe, ela consegue olhar para essa criança e consegue pensar nesse fruto, né, do seu ventre. Então, ser uma mãe suficientemente boa implica dizer que ela vai precisar, nesses primeiros momentos, ser continente para toda a angústia dessa criança que veio ao mundo, né, através dela. E isso não é tão fácil, não é simples, né? Ela precisa também de apoio, precisa de alguém, de pessoas ao seu redor, que sejam uma rede de apoio para que possam ampará-la também, para que ela possa realmente ser esse continente para os conteúdos de angústia, né, dessa criança, né, que veio ao mundo e que está desenvolvendo seu ego. E aí tem uma ideia da filosofia, do modo de vida, do estilo de vida do japonês, né? Que eles falam, existe um termo que eu não sei se vou falar direito, mas vou falar assim mesmo, Ishigo Ishii, não sei se é assim que pronuncia, mas significa dizer uma vez um encontro. Então, os japoneses, eles apreciam as pequenas coisas da vida, e os encontros, eles são bastante apreciados pelos japoneses, não importa, né, qual seja esse encontro, do mais simples ao mais sofisticado, tudo é muito apreciado por eles. Então, existe essa apreciação da característica efêmera de qualquer encontro com pessoas, coisas ou eventos na vida. Um encontro deve ser levado a sério devido à sua característica da sua característica efêmera, né? Então, essa citação que eu fiz agora é do livro Ikigai, de Ken Moji, eu acho que é assim que pronuncia, e ele chama a atenção no Ikigai, né, quando a gente vai descobrindo nosso propósito de vida, nessa importância da gente valorizar os encontros com as pessoas, né? A gente nunca sabe quando vai ser o último encontro, quando vai ser a última vez que a gente vai encontrar uma pessoa, né? E quando a gente consegue apreciar, quando a gente valoriza as pessoas ao nosso redor, né? Inclusive a nossa mãe. Então, muitas vezes é difícil para uma pessoa, principalmente para um adolescente, muitas vezes, conseguir valorizar a mãe que muitas vezes reclama, né, que briga, pega no pé. E com relação à minha mãe,
eu tive muitos momentos de dificuldade de entender esse amor que a minha mãe tinha por mim, né? E quando eu era criança, eu amava muito. O meu pai era aquele ser que eu mais amava na face da terra. Era aquele grande herói na minha vida. E eu tive muita dificuldade de reconhecer que eu amava muito a minha mãe. Então, muitas vezes, o amor que eu sentia por ela ficava escondido naquela rivalidade, em confusão, briga. Então, minha mãe, ela era muito estressada, porque ela trabalhava muito. Minha mãe sempre foi uma mulher que foi um grande exemplo de pessoa que trabalhou muito, que se dedicou à família também. E eu tinha dificuldade de entender que ela estava ausente, que ela não tinha tempo, não era porque ela não nos amava, é porque ela estava trabalhando, é porque ela estava tentando colocar o pão de cada dia em casa. Eu queria ler para vocês. Ela fez um livro, ela escreveu um livrinho e a gente, no aniversário dela agora, em fevereiro, a gente conseguiu fazer uma impressão desse livro e a gente entregou, né, como lembrança para as pessoas que foram lá para a festa do aniversário dela. E aí, nesse livrinho, ela convidou um grande amigo dela, que é o Quezado, né, Quezado Neto, que é um advogado, para escrever a apresentação desse livro, né? E aí eu vou ler para vocês o que ele disse, né, sobre ela. Certa vez, o rabi da Galileia foi indagado sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus. Na oportunidade, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Portanto, o amor simboliza a essência dos sentimentos divinos, contidos nos ensinamentos advindos de Jesus Cristo. Esse amor nos alcança de diversas maneiras. É o alto amor, é o amor da família, por fim, o amor dos amigos. Eu li certa feita um artigo intitulado As Estrelas e os Cometas, de autoria de Renilson Câmara. Segundo o escritor, o cometa passa pela vida apenas por um instante, sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Apenas é lembrado pela data que passou. Por sua vez, a estrela, elemento fundamental do universo, permanece por milhões de anos emitindo luz, calor e às vezes servindo de guia à humanidade. Concluímos, portanto, que o amigo é como a estrela. Podem passar anos, podem surgir distâncias, mas a amizade permanece. Sem permeio de dúvidas, posso afirmar que Eunice dos Santos, a autora desta obra, é uma estrela na vida de seus amigos, na qual com certeza e com prazer me incluo. Conheci Eunice dos Santos nos anos 80, na abençoada terra do Padre Cícero, na época servidora do cartório Viana, e desde então passei a admirá-la pela sua dedicação, pela sua coragem de enfrentar a vida e, acima de tudo, pela sua renúncia em favor de sua família e de terceiros. Destaco que a vida de Eunice foi e continua sendo uma verdadeira demonstração do aprendizado da lição evangélica ensinada pelo Mestre de Nazaré. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por fim, conheci diversas Eunices. Eunice filha, Eunice mãe, Eunice pai, Eunice amiga, Eunice advogada, Eunice religiosa e a mais importante, a Eunice vencedora, que não se deixou abater pelas adversidades, inclusive de saúde, impostas pela vida. Espero que as lições de vida inseridas nesta obra possam servir de exemplo para os seus leitores, que o amor do alto continue te iluminando hoje e por toda a tua existência terrena. Abraço fraternal, minha amiga, irmã, Quezado Neto. E aí, no final desse livro, né, minha mãe fala sobre a vida dela, né, como foi, as experiências, os traumas, as alegrias. E no final tem o capítulo 6, que é o de depoimentos, né? E aí eu vou ler aqui o depoimento que eu fiz para minha mãe. É uma homenagem, né? Uma forma de homenagear a minha mãe. Esta mulher, nascida em Juazeiro do Norte, Ceará, no dia 8 de fevereiro de 53, é um grande exemplo de justiça e dignidade. Mãe de 4 filhas e cidadã de referência em sua cidade natal.
Formada em Direito pela Universidade Regional do Cariri no dia 13 de março de 1990. Possui vasta experiência em cartório, foi cartorário por mais de 20 anos no cartório Viana, contribuiu com suas habilidades no cartório Machado e no antigo e já extinto cartório Pereira, hoje o cartório Paris. Exerce a advocacia mais ou menos há 24 anos. Quando eu escrevi esse texto foi em 2014. Neste ínterim, trabalhou como diretora da primeira vara civil ao lado da então juíza de direito, a excelentíssima Lucimeire Leite Tavares. E depois também trabalhou como diretora da quinta vara civil ao lado do excelentíssimo Miguel Feitosa Cardoso. Além disso, foi juíza de paz por cerca de 13 anos, celebrando casamentos através de designação do Tribunal de Justiça do Ceará. Manteve, não obstante a tudo isso que ela fazia, um albergue. Por 6 anos ela teve esse albergue, onde, junto com a irmã Cleonice dos Santos, minha tia, amparou vários homens moradores de rua ou que não tinham para onde ir em virtude de desemprego ou problemas com álcool e drogas. Atualmente ela está aposentada, porém ela continua exercendo a profissão que tanto ama, a saber, a advocacia. Eu escrevi isso em 2014. Minha mãe, atualmente em 2023, ela não está mais advogando. Te amo muito, minha mãe. Mamãe, ela sempre trabalhou muito, então ela não tinha muito tempo para cuidar, para ficar com a gente, né? Por isso que lá em casa, muitas vezes papai fez o papel da mãe, né? No caso de cuidar, de alimentar, e mãe fazia o papel do pai, que era aquela pessoa que trazia comida para casa, que pagava as contas, que nos protegia, que dizia não, né? Enquanto meu pai dizia sim, 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 minha mãe dizia não, não, não. Né? E aí eu terminei ficando muito do lado do meu pai, achando que minha mãe era uma vilã. Né? Em 2014, foi quando ela passou por muitos problemas. Ela teve câncer de mama em 2003, passou 7 meses sem trabalhar. Né? A gente passou por muita dificuldade financeira nesse período. Né? Depois também da separação dos meus pais, em 99, as coisas começaram a ficar difíceis porque ela tinha que trabalhar e a gente tinha que cuidar da casa, a gente teve que aprender a cuidar da casa, que a gente não sabia, que papai fazia tudo, enfim. Foi momentos muito difíceis, né? E ela nunca ficou desamparada, nem a gente, né? Porque mamãe, ela, além de ser uma ótima advogada, mas ela tinha muitos amigos, né? As pessoas gostavam muito dela, minha mãe sempre foi muito justa. Então, na época do tratamento, né, do câncer, a gente não passou nenhuma necessidade, porque os amigos de mamãe eles nos ajudaram, né, bastante. Então, em 2014, apesar de mãe já ter passado por muita dificuldade, né, ela ter tido câncer de mama, ter feito todo aquele tratamento, quimioterapia, radioterapia e tudo, eu estava tão presa na minha dor, nas coisas que tinham acontecido e tudo, nas minhas mágoas, na minha perspectiva com relação ao que tinha acontecido, que eu não conseguia ver o tamanho da minha mãe, como a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. E como ela nunca rebateu, tipo, as coisas que eu dizia, que eu fazia, né? Quando, no período de rebeldia, eu fui muito rebelde. Depois que meu pai e minha mãe se separaram, e ela nunca me abandonou ou foi cruel ela tentou, do jeito dela, ser continente, né, para as angústias que eu estava trazendo naquele momento. E em 2014 foi quando eu consegui perceber tudo que minha mãe era, assim, todas as qualidades que ela tinha, todo o amor que eu tinha por ela. E eu fico feliz, eu tenho muita gratidão a Deus pelo fato de eu ter conseguido reconhecer isso e ter conseguido demonstrar, né? Como eu consigo demonstrar até hoje, né? E hoje gravando esse vídeo, o amor que eu tenho pela minha mãe. Então, assim, é claro que a gente, nem todas as mulheres que são mães, elas conseguiram, né? Conseguem dar o amor que a criança precisa, que a criança necessita naquele momento, né? Mas é como diz a música do Renato Russo, né?
Pais e Filhos, né? Quando ele fala, você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, pois são crianças como você e o que você vai ser quando você crescer, né? Então, os pais, eles são pessoas desamparadas, né? Não existe faculdade de ser pai e de ser mãe. A gente vai aprendendo no dia a dia, na prática, errando, tentando consertar nosso erro, né? Então, se você tem uma mãe se você está aqui hoje, né? Eu tenho 37 anos, né? Minha mãe tem 70, né? Para eu estar aqui hoje, foi preciso que alguém tivesse cuidado de mim no início da minha vida, né? E não foi só meu pai, né? Minha mãe, nos primeiros momentos de vida, minha mãe, ela cuidou de mim. Então, só o fato de eu estar aqui já é um motivo de ter gratidão, né? Então, do mesmo jeito, são as pessoas em geral, né? Com suas mães. Se você tem sua mãe está viva, a sugestão é que você tente amá-la do jeito que ela é, né? Se você tiver dificuldade de expressar a gratidão que você tem por ela, ou a mágoa, o ressentimento por alguma coisa que aconteceu for maior, mas tente nesse período, né? Amanhã, Dia das Mães, se você puder perdoar, né? Tentar entender o jeito como sua mãe criou você, né? A forma como aconteceu, se de alguma maneira ela foi injusta ou cruel. Ela fez o que ela pôde, né? Com os instrumentos, com as ferramentas que ela possuía, né? Então, talvez, às vezes é bom que a gente consiga perdoar e reconhecer os esforços que a pessoa fez do jeito que foi. Talvez não tenha sido da forma que a gente idealiza, né? Depois, como o que é ser mãe. Porém, a sua mãe, ela fez o que ela pôde, né? Com as ferramentas que ela possuía. Então, se sua mãe está viva, se você tem a chance de dizer que a ama, e se você a ama, e se você acha que você deve fazer isso, então faça, né? Não espere ela morrer para você reconhecer isso.